O oceano é um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta. Embora seja um ambiente vasto e conhecido, estamos apenas começando a arranhar a superfície do que realmente se esconde em suas profundezas. O oceano cobre mais de 70% da superfície terrestre, mas estima-se que mais de 80% dele permaneça inexplorado. Toda vez que um explorador se lança ao mar, é quase certo que encontrará algo novo, seja uma nova espécie, uma nova característica geológica ou algo completamente inexplicável. Muitas dessas descobertas têm o poder de desafiar as explicações científicas existentes e nos fazem questionar o que mais pode estar escondido sob as ondas. Em 2003, um evento curioso ocorreu na costa da Austrália, um episódio que mais tarde ajudaria a lançar luz sobre um comportamento misterioso dos tubarões. Dave Riggs, um cineasta e explorador marinho australiano, estava conduzindo uma pesquisa para entender melhor o comportamento de tubarões brancos nas águas australianas. Durante o estudo, a equipe de Riggs marcou uma fêmea de tubarão branco chamada Alpha. Este tubarão era enorme, com cerca de 9 metros de comprimento, e Riggs e sua equipe estavam acompanhando seus movimentos através de um rastreador eletrônico. 4 meses depois, o rastreador foi encontrado em uma praia a centenas de quilômetros de distância, mas havia algo estranho sobre o que os dados estavam mostrando. O rastreador indicava que Alpha havia mergulhado repentinamente a mais de 520 metros de profundidade, um comportamento incomum, seguido por uma súbita mudança de temperatura na água. Após uma análise cuidadosa, os cientistas chegaram à conclusão de que o tubarão havia sido atacado por uma criatura ainda maior. A única explicação possível era que outro tubarão branco, provavelmente com mais de 2 toneladas, havia devorado Alpha. A descoberta do que aconteceu com esse tubarão gerou muitas discussões e levantou uma possibilidade chocante. Os tubarões brancos podem, ocasionalmente, ser vítimas de canibalismo entre sua própria espécie. Essa teoria foi confirmada mais tarde, em 2014, quando Dave Riggs sugeriu que o ataque provavelmente foi feito por outro tubarão branco, um comportamento que, apesar de ser raro, é bem documentado na natureza. Essa descoberta chamou a atenção de cientistas e biólogos marinhos, pois a ideia de um tubarão branco sendo devorado por outro parecia algo que só poderia ser explicado em um ambiente de competição alimentar extrema. Outro mistério fascinante envolvendo criaturas marinhas aconteceu em 2015, quando uma estranha criatura foi descoberta na costa de uma pequena ilha russa. O corpo da criatura, coberto de sangue e com ossos expostos, foi encontrado à deriva na praia. À primeira vista, parecia ser um golfinho raro, mas o bico longo e o tamanho de cerca de 3 metros de comprimento tornaram essa teoria improvável. O fato de o animal possuir pelos também alimentou a especulação. Nenhuma das espécies conhecidas na região, nem mesmo os golfinhos, possuíam essa característica. Alguns cientistas sugeriram que a criatura poderia ser uma baleia de bico, uma espécie raramente vista. Outros, porém, acreditam que poderia ser uma criatura completamente nova e desconhecida, talvez até mesmo uma espécie do fundo do oceano, que raramente é vista por humanos. Em 2013, outro mistério inexplicável surgiria na Nova Zelândia. Um grupo de pessoas encontrou um corpo de cerca de 9 metros de comprimento enterrado na areia. O animal tinha a cabeça e a barbatana dorsal visíveis, e muitos acreditaram que fosse uma orca. No entanto, a decomposição avançada do corpo dificultou a identificação da espécie. A hipótese mais intrigante levantada pelos cientistas foi que poderia ser uma criatura pré-histórica ou uma espécie de baleia ainda desconhecida pela ciência. A falta de informações e a dificuldade em identificar o corpo continuaram a alimentar o mistério. Entre os mistérios mais tocantes do oceano está o caso da baleia de 52 Hz, que ficou conhecida como a baleia mais solitária do planeta. Em 1989,
cientistas detectaram um som incomum vindo do oceano. O som era de uma frequência muito mais alta do que o normal para baleias, com um tom de 52 Hz, enquanto a maioria das baleias se comunica em frequências entre 10 e 39 Hz. Durante os anos seguintes, os pesquisadores rastrearam esse som e concluíram que provavelmente pertencia a uma baleia solitária. A baleia de 52 Hz foi descrita como sozinha no oceano, já que sua comunicação não era ouvida por outras baleias da mesma espécie. Alguns cientistas sugerem que ela pode ser uma baleia mal formada, ou até mesmo uma mistura de espécies, como uma baleia azul e uma baleia de bico, o que a tornaria única. A verdade sobre essa baleia permanece um mistério, mas o fato de ela estar emitindo um som incomum de forma solitária tocou profundamente aqueles que estudam o comportamento marinho. Mais recentemente, em um estudo no início dos anos 2000, cientistas japoneses exploraram a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos. Durante a expedição, a equipe filmou uma criatura misteriosa a mais de 1.600 metros de profundidade. O que impressionou os pesquisadores foi o tamanho da criatura, que estimaram ter entre 9 e 15 metros de comprimento. Alguns sugeriram que poderia ser uma espécie de tubarão gigante, muito maior do que qualquer tubarão conhecido. Especulações surgiram, incluindo a possibilidade de que fosse o Megalodon, o famoso tubarão pré-histórico, que viveu há mais de 2 milhões de anos e que foi extinto. Outros cientistas acreditam que poderia ser um tubarão raro, encontrado apenas nas profundezas do oceano, uma espécie que até então não foi identificada. Esses mistérios marinhos são apenas a ponta do iceberg quando se trata das criaturas desconhecidas que habitam os oceanos. Embora a tecnologia tenha avançado muito, permitindo que exploremos partes do oceano que antes eram inacessíveis, o fato é que ainda há muito a ser descoberto. Se as profundezas do oceano forem um espelho para a vastidão do desconhecido, podemos apenas imaginar que tipos de criaturas extraordinárias, e talvez até mesmo mitológicas, ainda aguardam sua descoberta. O oceano continua a nos surpreender com suas histórias de criaturas perdidas, com suas maravilhas escondidas, e seus enigmas que desafiam a compreensão humana. À medida que a tecnologia avança e mais expedições são realizadas, é possível que mais mistérios sejam desvendados, mas também é possível que outros surjam, mantendo o oceano como o maior e mais intrigante dos mistérios do planeta.